ao primeiro episódio do ESO Podcast. Hoje, provavelmente você vai aprender muito mais sobre o que é uma consultoria imobiliária. Eu sou Elias Oliveira, eu sou o CEO da ESO Imóveis, a gente é aqui de Itajaí, mas esse assunto eu tenho certeza que ele é apropriado para o Brasil inteiro. Aqui ao meu lado está a Nath, né? A Natália, ela faz parte do nosso administrativo ali da imobiliária, e eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Eu sou a Natália, hoje faço parte da equipe da ESO Imóveis, cuidando de toda a parte administrativa. E hoje esse assunto vai ser bem pontual para você que quer entender um pouquinho como está o mercado imobiliário em Itajaí. Esse assunto, como ela comentou, hoje a gente vai falar da desapropriação. Por que a gente escolheu esse tema? Porque Itajaí está passando por isso. Só que a gente sabe que é um tema que abrange todo o Brasil, porque todo mundo tem interesse em saber um pouco mais, né? O que é a desapropriação, como ocorre, quais são os seus direitos, os deveres da prefeitura. Então fica até o final, porque hoje a gente provavelmente vai tirar todas as tuas dúvidas. E com isso, né, a gente convidou o nosso jurídico, que é o Dr. Matheus. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho. Perfeito. Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Eliezer, à ESO Imóveis, por me convidar a fazer esse convite, né, para a gente tirar as dúvidas de todas as pessoas aí, em relação a esse tema muito importante, né, da desapropriação, que é um tema que vem abrangendo aí o nosso município, o município de Itajaí. Mas vou me apresentar primeiro. Meu nome é Matheus dos Santos, sou advogado, sou atuante no direito civil, direito de família e no direito imobiliário, né? Sou formado pela Universidade do Vale do Itajaí, também sou pós-graduado em direito civil, lato sensu, e hoje a gente vai tratar aí de um tema bem importante, né? Bem importante para o nosso município. E em relação à avaliação imobiliária, em relação aos quesitos de urbanidade do município. E então eu acho que todo mundo tem a ganhar aí com esse tema. Sim, e para iniciar, eu quero perguntar ao nosso corretor Eliezer, que tem muitos anos de experiência no mercado imobiliário aqui em Itajaí, qual a visão dele, um panorama do mercado imobiliário aqui de Itajaí? Com as recentes obras, qual o impacto do cenário hoje? Então, é legal essa pergunta, porque quando a gente olha para o que está acontecendo em Itajaí, internamente, né, a gente pensa que a gente está passando por um caos, né? Então, a gente está tendo dificuldade para se locomover, e isso, para quem é natural ou vive há muito tempo em Itajaí, acaba assustando na ideia de, cara, essa obra toda vai bagunçar tudo, né? E, na verdade, não. A gente tem que pensar também que Itajaí, por exemplo, é o terceiro metro quadrado mais valorizado do país. E esse tipo de obra atrai os olhos dos investidores para o cenário local, né, que é Itajaí. Então, essas obras, ao primeiro momento, ela pode bagunçar, mas eu sempre tento pensar por aquela ideia de crescer gera bagunça, né? Eu não sei se o Dr. Matheus concorda comigo, mas eu acho que esse cenário, na verdade, traz mais valorização para Itajaí, porque a gente não está destruindo, né? A gente está revitalizando, então a gente está bagunçando para poder consertar. Isso aí, com toda certeza, né? Todo crescimento, né? Ele necessita aí que seja realizado obras, investimentos, né? Claro que mediante a toda uma análise técnica, nada é feito do dia para a noite. A prefeitura, tanto de Itajaí quanto dos outros municípios, quando vai realizar algum tipo de obra, principalmente viária, né, obras viárias, é feito todo um estudo pela engenharia ambiental do município, pelos engenheiros ambientais. Então nada nasce do nada, né? É tudo realizado de forma técnica e pontual, e obviamente que vai trazer, né, ali para a cidade alguns momentos conturbados, né, mudança de trânsito, alguns caos que acontecem no trânsito, né, congestionamento, mas tudo no final é para que ocorra uma melhor fluidez de trânsito na cidade, uma cidade que vem crescendo, né, o terceiro metro quadrado mais valorizado do Brasil, então tem crescido exponencialmente Itajaí, e obviamente ela precisa dessa mudança, né, no trânsito para que possa comportar o crescimento da cidade.
é interessante essa ideia, porque quando a gente olha, né, para o cenário imobiliário, sobre valorização e tudo mais, quando a gente olha para o litoral catarinense, a gente percebe que a gente está rodeado, né, dos 10 maiores PIB do Brasil. Então, quando eu olho Floripa, Balneário, eu tenho a obrigação de, como Itajaí, também desenvolver, né, também buscar esse crescimento. Então, é interessante porque a gente pensa, cara, mas tem gente sendo desapropriada e tudo mais, só que não funciona assim, né? Não é simplesmente, vamos lá, vamos mandar a pessoa embora e tchau, você não tem para onde ir. Então, com isso eu já queria, inclusive, fazer uma pergunta para o Dr. Matheus, que se a minha casa, se o meu terreno vai passar uma nova via, quais são os meus direitos? Como recorrer a isso? Como avaliar o meu imóvel? Quem que vai me pagar? Porque provavelmente é a dúvida de todo mundo sobre isso. O que acontece, né? Quando acontece esse tipo de coisa, né, a prefeitura ela vai fazer toda uma análise técnica em relação a essas vias, essas novas ligações do município. Essa análise ela é feita pela engenharia de trânsito do município, né, pelo setor de engenharia de trânsito, que eles fazem toda essa análise de como que o trânsito vai fluir melhor na cidade e de que forma que eles podem melhorar essa fluidez, né, e a viabilidade do trânsito na cidade. Feito isso, né, eles fazem os pontos, e se esses pontos, essas novas ruas, essas novas vias, elas forem atravessar propriedades de outras pessoas, ocorre o que a gente chama da desapropriação. O que é a desapropriação? Nada mais é um direito constitucional. Esse direito está previsto no artigo 5º da Constituição, lá no inciso 24, salvo engano. É um direito constitucional e ele diz que não só o município, mas também a União e o Estado pode fazer, né? E os municípios. Então, o município ele pode, por um interesse público, na verdade, por uma utilidade, um interesse público ou interesse social, fazer essa desapropriação. Mas, o que acontece? Né? Essa desapropriação também ela tem um decreto que regulamenta ela, que é um decreto lá de 1941. Salvo engano, foi assinado pelo presidente Getúlio Vargas ainda. E aí, nesse decreto, tem todas as informações que viabilizam, né, ou determinam e todo o regramento de como ocorre essa desapropriação. Mas assim, voltando ali à tua pergunta, o principal direito. O principal direito de quem é desapropriado é receber principalmente uma indenização. Que na verdade o que o decreto fala e a Constituição fala é uma justa indenização, né, pelo seu bem. E ali também é o direito ao suporte, né, jurídico, ao direito administrativo, que é feito juntamente com a prefeitura, até esse momento, né? Também podendo depois ser de forma judicial, mas isso daí a gente vai desenvolvendo aqui durante a conversa. Então, hoje nós vemos o quão o Itajaí está crescendo, quantas mudanças estão acontecendo, e isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Mas isso também traz a questão das áreas que vão ser desapropriadas. Um proprietário de um ambiente, de um local, de um terreno, que essa área está sendo desapropriado, como ele se comporta? Como que ele se prepara agora para esse momento de mudança? Assim, a preparação dele, né? Geralmente a prefeitura vai notificá-lo, né, de quando ele vai, na verdade, desse interesse de haver uma desapropriação. Então, a prefeitura vai notificá-lo. Né? Geralmente, aqui em Itajaí, eles marcam uma reunião para trazer a pessoa, conversar sobre aquela desapropriação, sobre o imóvel dela. Só para eu acompanhar o raciocínio, a ideia, então, a prefeitura teve interesse, ela notifica, ou a pessoa consegue saber antes desse interesse, por exemplo? Tu acha que há alguma forma de a pessoa saber, cara, daqui a pouquinho a prefeitura vai vir atrás do meu terreno, vai ter um interesse? Geralmente já tem alguns estudos que a prefeitura começa a fazer, principalmente perto assim, de grandes centros, de grandes obras viárias,
Mas também a prefeitura já começa a deixar claro alguns interesses em determinados locais. E aí as pessoas já começam a entender que talvez por aquele local a prefeitura vai precisar desapropriá-lo. Então, assim, quando a pessoa já começa a ter esse conhecimento e já começa a ver o interesse da prefeitura, né, em relação àquele local, o que é o ideal, né? Como ela deve se preparar, o que ela deve fazer. Principalmente tá com o imóvel regularizado, né? A gente sabe que muitos imóveis ainda não são regularizados, não só em Itajaí, mas em várias cidades aqui locais. Então, principalmente está com o imóvel regularizado, tá sempre com a matrícula atualizada do imóvel, ter as certidões negativas, tá com os impostos sempre em dia, principalmente IPTU, né? Toda a questão legal do imóvel. Então, esse é o interessante, né? Que a pessoa ela já se prepare para isso. Por quê? Porque depois, por mais que ela vá receber também indenização, se ela não tiver com o imóvel legalizado, o que acontece? Já fica um pouco mais difícil. Ela vai ter que fazer um procedimento já diferente, vai ter que comprovar a posse, através de documentação, de testemunhas, né, das pessoas que fazem, que são confrontantes ao imóvel. Que são confrontantes? Pessoas que moram do lado, né, na frente, atrás, nas laterais do imóvel. Então vai ter que reunir toda essa informação e já fica um pouco mais difícil. E também pode, né, o Eliezer também como corretor, pode haver também um tanto de desvalorização do imóvel por ele não estar totalmente legalizado. Por que a gente costuma auxiliar nesse formato, né? Já aconteceu de chamarem a gente e falarem, a prefeitura está tendo interesse no meu imóvel, porém o meu imóvel vale X, a prefeitura quer me pagar X, e aí a gente ficou tentando entender o que acontece, né? E a gente foi buscar e a gente viu que normalmente, né, não é uma regra isso, mas normalmente a prefeitura ela vai sempre, ou se o imóvel estiver todo documentado, ela vai fazer uma pesquisa de mercado sobre esse imóvel, ou ela vai pagar o valor venal do imóvel, que é o que vem ali no IPTU todo mês, né? Então pode acontecer de a pessoa não estar com o imóvel regularizado. O que a gente orienta, como que aconteceu já com a gente? A pessoa nos procurar, porque entre o interesse e a conclusão da negociação com a prefeitura, a gente tem um tempo hábil aí para, quem sabe, regularizar esse imóvel, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, parceiros que a gente consegue fazer a regularização desse imóvel em torno de 45, 60 dias. Esse projeto, né, esse interesse, eu falo de Itajaí agora que tem acontecido, não é algo que simplesmente surgiu do nada, como o Matheus falou no início. Há um estudo, né, há toda uma pesquisa de mercado, porque que é interessante. Então é muito bom estar atento a assuntos como esses, assistindo um podcast desse, né? Porque a pessoa começa a entender e ela vai ver, o meu terreno pode acontecer essa busca, o que eu faço agora? Então, provavelmente em cada cidade que a gente tem em Itajaí, né, a gente tem um mapa de zoneamento, que é onde ali consegue ver onde há interesse. Esse projeto, por exemplo, de Itajaí, ele se chama Projeto 2040, né? Então a gente sabe que até 2040 provavelmente vai ter algumas desapropriações aí. Inclusive existe ali no mapa de zoneamento de Itajaí, você vai verificar ali, né, vários pontos onde vai ter ligações, novas ligações. Eu não sei se dá pra gente colocar aqui dá pra gente colocar na tela, se vai aparecer na filmagem. Parece, Calil. Na filmagem, se a gente colocar aqui na tela alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui então. Eu acho que é aqui. Enquanto isso, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Voltando um pouquinho desse processo, né? Como que a pessoa é notificada? Ela recebe uma carta? Como que funciona? Pode falar, pode falar. Então tá. Normalmente a prefeitura ela vai até o local, né? Manda um representante informando de uma reunião, né? Então ele chama a pessoa. E daí eu não aconselho, né, a não ser que a pessoa entenda muito sobre o mercado imobiliário, porque acontece muito, né, de pessoas que gostam de estudar, mas eu não aconselho a pessoa ir só nessa reunião. Então, porque lá a prefeitura vai falar, a gente tem interesse no teu imóvel.
E provavelmente a prefeitura já vai estar com uma proposta pronta, né? Ou pelo menos uma pré-proposta, né? Então eu não aconselho ir sozinho, sempre procurar um suporte imobiliário, jurídico, porque lá a prefeitura vai falar, a gente tem interesse no teu imóvel, vai explicar do porquê, né? E ela vai provavelmente dar um prazo para pensar algo nesse sentido, mas ela vai te mostrar um estudo que ela fez sobre o local. E ela já vai vir com um valor. Então eu não aconselho ir sozinho. Eu não aconselho ir sozinho porque a gente sabe, né? Governo, enfim, eles têm interesse e se o teu imóvel, por exemplo, não tiver documentado, eles podem entrar com essa ideia de, cara, teu imóvel não vale isso, né? Eu não sei se o Dr. Matheus concorda, mas eu não aconselho ir sozinho, né? Não, o conselho é sempre buscar um auxílio, né? Um auxílio jurídico, primeiro, de um advogado de confiança e também de um corretor de confiança. Por quê? Porque é sempre necessário fazer uma avaliação do imóvel. Se você já ir para uma reunião dessa preparado, com uma avaliação imobiliária justa, pelo menos 2 avaliações imobiliárias, para te ter um balanço de quanto realmente vale o teu imóvel, já é interessante. Mas não só isso. Por que se busca um auxílio jurídico antes? Porque não é só a questão do valor do teu imóvel. Existem outras questões por trás. Talvez teria que verificar a localidade do teu imóvel e quanto o teu imóvel valorizaria em um período ou uma escala de período. Ou talvez também em relação às perdas e danos. O que acontece? Então, a pessoa lucrava com aquele imóvel. Ou ela alugava, ou o imóvel dela era um imóvel rural e ela fazia plantação, entendeu? Então ela teria o que a gente chama de dano emergente ou lucro cessante. Os danos emergentes são aqueles que a pessoa acaba de ter. Vamos supor, tem uma plantação, eu tive danos aqui, foram retirados. E aquilo que ela deixou de ganhar, que são os lucros cessantes. Então, ela pode ter esses 2 tipos de danos, né? Então, é algo que tem que ser calculado, inclusive nesse valor dessa justa indenização. Por isso que se fala justa indenização. Não é só, ela não comporta somente o valor do imóvel, né? A avaliação do imóvel, ela comporta todo o cenário que o imóvel está envolvido. Um ponto muito interessante, porque a gente precisa pensar da seguinte forma. Meu imóvel, a prefeitura quer me pagar 1 milhão. E eu moro no centro de Itajaí, na fazenda, e eu tenho uma casa, né? Com esse 1 milhão, onde mora toda a minha família, para onde eu vou? Será que o cenário imobiliário me permite, com 1 milhão, conseguir comprar um imóvel parecido, né? Um imóvel que eu consiga dar um conforto para minha família, né? E inclusive, os mais antigos, a gente costuma falar que eles construíram casa para gerações, né? E hoje a gente sabe que a humanidade evoluiu e acabou diminuindo, né? O estilo de vida, de família. Hoje a gente considera uma família comum aí com 3, 4 pessoas. Só que a gente sabe também que Itajaí está vindo com essa onda de novas construções, né? Que a gente está partindo para um modelo mais inteligente de construção, que é o estilo a gente só usa. Então a gente diminuiu muito os metros quadrados construídos na região, né? Então tudo isso deve ser pensado. Peraí, hoje eu moro em um local que o meu metro quadrado passa de 16 mil reais. Mas eles estão me pagando abaixo disso e eu só vou conseguir morar em um outro bairro onde não está o meu vínculo, né? Tanto empresarial, de escola, familiar. Então, quando a pessoa busca essa assessoria, né? Esse modelo que é o nosso trabalho, inclusive, esse modelo de todo o suporte, a gente entra com o suporte imobiliário, o suporte jurídico, a pessoa já vai respaldada para uma reunião dessa. Uhum. Então não é fácil ser enganado, não é fácil. Talvez para um senhor que mora num imóvel há 30, 40 anos e ele ouve que o imóvel dele vale 1 milhão, ele fica super feliz. Só que às vezes esse imóvel vale muito mais, tem a questão da indenização. Então, em nenhuma hipótese, a gente aconselha que você vá sozinho para essa reunião, né? Até porque, né, não é somente depois também receber a indenização, mas saber reinvestir esse valor, né? Que é o importante. Por isso também a ajuda de um corretor de confiança. Porque depois que você adquire esse valor, você tem que reinvestir ele. Geralmente, a gente fala de pessoas que
aquele local desapropriado era o lar delas. E elas precisam reinvestir esse dinheiro num novo lar, e isso elas precisam de um auxílio de um bom corretor de imóveis, né, que vá suprir as necessidades delas, né, nesse novo local, nesse novo imóvel que ela vai comprar, inclusive para que ela não desvalorize aquele dinheiro que ela pegou, né, da prefeitura, e ela consiga reinvestir da melhor forma possível. Mas assim, é uma coisa que até a gente não comentou até agora e que seria bom deixar claro, né, sobre a obrigatoriedade, né, dessa desapropriação. É obrigatório? Eu tenho que ser desapropriado? Eu tenho que deixar meu imóvel? Sim, né, é obrigatório. Se o município, o Estado ou a União, ela conseguir, na verdade, eles têm que fundamentar, né? Fundamentar essa utilidade pública. E se eles conseguirem fundamentar de uma forma clara, né, não tem o que fazer. Né? Tem que sair, vai ter que desapropriar. Mas eu não quero. Infelizmente, não funciona assim. Quer falar alguma coisa? Não, eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Uhum. E quando acontece esse modelo de eu não quero sair, aí entra numa briga judicial, né? É que nem nos filmes que a gente vê do nada uma draga lá, um trator destruindo a casa. Derrubando tudo. Como que funciona? Não, daí existe um processo judicial. Como é que acontece, né? O que o decreto ali regulamenta? A pessoa é notificada, né? Ela é notificada ou chamada ali para reunião, mas em tese o decreto diz que a pessoa tem que ser notificada pela prefeitura, e a prefeitura tem que trazer ali, né, para ela o motivo daquela desapropriação da utilidade pública, trazer ali também algumas informações em relação a essa desapropriação e o valor, né? Já trazer também o valor que a prefeitura né, deseja dar de indenização para ela, trazendo todas essas questões ali, né, que tem ali no decreto. Não dá para a gente pontuar tudo, tem algumas coisas ali específicas. A pessoa tem 15 dias para dar uma resposta à prefeitura. Ela tem 15 dias. Então, ela tem 15 dias ali para dar uma resposta. Não havendo resposta, o silêncio dela importa na recusa. Então, a prefeitura entende que em 15 dias, se ela não responder, ela está recusando a proposta. Aí começamos outro procedimento, que é um procedimento judicial. Se a pessoa não responde, a prefeitura entende que há uma recusa, ela entra com processo judicial. Como é que ocorre esse processo? A prefeitura entra com um processo para pedir, geralmente, uma emissão na posse. O que é essa emissão na posse? Para que ela seja emitida na posse daquele imóvel provisoriamente. E para que isso ocorra, é estabelecido que a prefeitura ela deposite em juízo o valor da indenização. Tem algumas regras ali específicas, mas basicamente é o valor da indenização. Tá? Então ela tem que depositar em juízo aquele valor e pedir numa medida liminar para que o juízo emita ela numa posse provisória. Então, havendo esse deferimento vai acontecer a desapropriação. Aí lá no processo vai se discutir, né, a questão de valores, talvez a pessoa não concorde com o valor, ou qualquer outra nuance em relação ao imóvel ou à regularidade do imóvel. Tudo vai ser discutido no processo. Mas enquanto a obrigatoriedade, né, fica claro que a prefeitura ou União ou o Estado demonstrando essa utilidade pública, o imóvel ele vai ser desapropriado. Né? O que, né, uma vez eu vi uma notícia que um prefeito de uma cidade ele inventou uma história para desapropriar o imóvel que era do outro prefeito, da antiga gestão. Daí ficou bem claro que aquilo não era uma utilidade pública, né? Não era um interesse público, né? Ele inventou uma história e aí, obviamente, não colou, né? O proprietário do imóvel, que era o antigo prefeito, eu não lembro da cidade agora. Aí ele entrou com a ação, né, na justiça e acabou ganhando, óbvio. Mas são coisas que né, raramente acontecem, né? Geralmente a desapropriação é um assunto muito sério. Geralmente ela tem uma base sólida e técnica bem fundamentada para que isso ocorra, né? Porque você está tratando de propriedade, da vida das pessoas, né? E é algo muito sério. Então, necessita dessa utilidade pública e realmente quando a prefeitura notifica e ela tem esse interesse, é obrigatório aí que ocorra essa desapropriação.
Sim. Uma frase que eu gosto muito diz que quem antecipa governa. Então, você que tem imóvel aqui em Itajaí, você precisa entender um pouquinho o que esse podcast quer trazer para você, esse entendimento, porque você precisa governar a sua vida. Principalmente quem tem casa, né? A maioria dos locais provavelmente serão locais que são casa. Então, entendendo um pouquinho aqui do processo, a prefeitura te notifica, você tem essa primeira reunião com a prefeitura, eles comentaram aqui como é importante você ir com corretor de confiança, você ir com advogado de confiança. Não é qualquer advogado, né, Matheus? É um advogado que entenda também. Isso é bem importante, bem pontual para você. E ali inicia o processo. Nesse processo, aí o Matheus comentou, Elias comentou, de várias coisas que pode acontecer. Até você não querer fazer essa desapropriação. Mesmo não querendo, você pode ter prejuízos. É interessante a gente pontuar algumas coisas, né? Tipo, gente, entendam, é obrigatório. Não tem o que fazer, né? Não. Então, o que fazer quando isso acontecer? Procure alguém que entenda, né? Que, poxa, você passou ali 20, 30 anos construindo algo. Então, procure alguém que se coloque no seu lugar realmente. A gente costuma brincar que Itajaí, você chutou numa árvore, né? A gente acha 8 corretores, 25 advogados, né? Que são as profissões mais procuradas na região. E com isso, traz também a desvalorização da profissão. Porque daí a gente vai achar a pessoa que... Um corretor que vai ganhar uma comissão. A gente fala ganhar porque o processo vai acontecer, né? Não é um corretor que vai lá oferecer a casa para a prefeitura, não. O processo vai acontecer. E a gente vai achar um advogado que vai entrar, te explicar alguns termos só do que está vindo escrito no contrato. Vai falar, não, tá tudo certo, pode assinar. E ele não vai se preocupar com essa questão de, poxa, esse imóvel veio do meu pai, né? Esse imóvel eu recebi da minha mãe e eu queria criar meus filhos aqui. Então, como a Nath pontuou muito bem, graças a Deus, né, Itajaí não ocorreu ainda um cenário onde teve uma desapropriação, em 15 dias tiraram a pessoa sem ela saber, não. A prefeitura, ela respeita bastante essa questão, só que cuidem, né? Pode acontecer. Pode acontecer, então, como tu falou, quem se antecipa governa. A ideia de antecipar, não tem como você ser inocente nisso, na ideia de, poxa, eu não sabia. O Matheus até abriu aqui o mapa, né, das plantas cadastrais de Itajaí, e aonde vocês estão vendo vermelho é o interesse público. Na verdade, é onde vai haver novas ligações. Não quer dizer que todo local tem uma propriedade, né? Mas tudo que está em vermelho é onde terão novas vias, novas ligações. Muito Itajaí. Já aconteceu, né? Vou começar a dar um zoom aqui, ó. Vocês já vão perceber, né, que tem vários pontos. Aqui já mais pro interior. Dá o zoom ali no Sunflower. Aqui, né? Isso. Bem aqui, exatamente. Olha aqui. Então, por exemplo... Esse pedaço aqui, né? Aqui já aconteceu, né? Então, aqui teve uma ligação de uma ponte, já saiu essa... já desapropriaram bastante. Olha esse pedaço aqui que pega um monte de casa. Esse outro ponto ainda não aconteceu, né? Então, é um cuidado, né? Que a gente precisa ter. Olha aqui. Que isso é legal porque é público, né? Então, qualquer pessoa pode acessar. Isso é uma informação que está disponível para qualquer cidade. No mapa de zoneamento de Itajaí. Então, não é algo exclusivo nosso, né? E qualquer pessoa pode acessar e pensar, poxa, será que vai passar aquilo em casa? E até onde não vai passar, é interessante a gente pontuar, de ter essa conversa, talvez, com alguém, né? Poxa, vai passar aqui do lado da minha casa, o que isso pode me afetar? Será que isso vai mexer nas estruturas? O meu imóvel vai desvalorizar? Ou vai valorizar? Conversem, né? Busquem pessoas do mercado que consigam trazer clareza, né? E até um ponto bom e importante lembrar é que a nossa cidade está crescendo. E como foi falado no início do podcast, o crescimento, ele precisa de mudança. Então, que incrível, a cidade está crescendo, como eu vou me comportar agora com o crescimento da nossa cidade?
E é interessante, né? A gente tem aquela briga aqui em Itajaí de esse ponto alaga, esse ponto não alaga, e é interessante ver que há acontecendo uma revitalização em toda Itajaí, né? Então, essa questão, a gente sabe, né, que Itajaí vem se preparando para essas questões, ampliando as galerias e tudo mais. Então, é interessante ver que isso não é um interesse público no sentido, vamos valorizar uns bairros e desvalorizar o outro. E quando a gente olha esse cenário, que a gente vê que vai haver uma revitalização em toda Itajaí, é legal, porque daí a gente vê, poxa, realmente para Itajaí, né? A gente está ampliando a cidade para todo mundo. Eu não estou pensando, por exemplo, região central. Eu não vou mexer na região central, eu não vou mexer na Praia Brava, não. A gente está mexendo em Itajaí. Uhum. É um cenário bem amplo, né, de mudança. Então, mesmo sendo até 2040, esse projeto, né, essa mudança na nossa cidade, esse é um ano de eleição. Uhum. Tem alguma forma que pode afetar a desapropriação? Então, eu vou começar. Pode falar. Matheus, o que a gente pensa, né? Quando a gente olha o cenário, isso não foi algo do acaso, como a gente já falou, né? Em cima de vários estudos, são várias áreas, né, do governo que sentam junto e planejam, né, essas mudanças. E é interessante porque essa é uma obra em conjunto, né, com o Balneário Camboriú ali. Então, eles decidiram, né, sentaram junto as duas prefeituras, os dois secretários de zoneamento, sentaram junto, e é interessante para as duas cidades essas mudanças. Então, há uma chance de um novo governo alterar isso? Mas a gente não consegue imaginar um cenário até 2040 que seria interessante essa alteração, né? Porque, como a gente já pontuou aqui, a gente está na tríade dos PIBs mais altos, né? Itajaí, Balneário, Itapema, Joinville, Floripa ali. Então, nessa pirâmide, a gente está sempre no topo. Então, não tem porquê a gente ir contra, por exemplo, o Balneário Camboriú, né? Que essa obra, né? Ela já se liga, né? Então, É uma parceria, né? exato. Então, eles estão fazendo do lado de lá, por exemplo, né? E a Itajaí está fazendo do lado daqui, eles vão se encontrar no meio. Uhum. Então, vai acontecer um corte é no uma morro, da parceria. Praia Brava. Há vários pontos, não sei se a gente consegue achar ali, mas há vários pontos onde a gente consegue ver ali a entrada de balneário e tudo mais. Então, pode haver uma alteração? Pode, mas não há um cenário onde isso seria interessante, né? Eu acho que é aqui, né? É mais Aqui, pra né? cá, isso. Então, a gente vai ter ligação da BR direto à Praia Brava, né? Aqui E- pela fazenda também a gente vai Exato. E aqui onde termina, desce um pouquinho, Matheus. ter. Aqui? Isso, aqui onde termina, se a gente entrar na planta cadastral de Balneário, a gente vai ver que é uma continuação, né? Então eles estão fazendo obras que ligam até esse finalzinho do Ponto Vermelho na Praia Brava. É bem isso. Justamente é totalmente desfavorável ao município, né? Acabar desfazendo esse tipo de planejamento, né? Eu acredito que muito provavelmente com a mudança de gestão, um novo gestor ele vai seguir a mesma linha. Até porque, como eu falei, é um planejamento técnico realizado não por pessoas leigas, né, mas por um engenheiro, por uma engenharia de trânsito, por toda uma equipe, inclusive em parceria, né, com outros municípios, para viabilizar esse tipo de projeto, né? É algo constituído assim de uma forma bem técnica. Então eu acredito que um novo gestor realizar mudanças nesse sentido é desfavorável ao município, ao crescimento do município, né? Mas pode ocorrer? Pode ocorrer, mas acho difícil, e a lei também permite que a pessoa que foi desapropriada e quando essa desapropriação não alcance aquele objetivo que o município estabeleceu para aquele local, aquela utilidade pública que foi declarada para aquele local, a pessoa também pode entrar com uma ação para desfazer essa desapropriação, né? Você entrou num ponto bem interessante que me veio uma questão em mente, né? O meu local já foi desapropriado, a minha casa.
né? Eu tinha uma casa, um terreno, e aconteceu a desapropriação. Eu não tive um auxílio, né? Esse sistema que a gente tem e que a gente está oferecendo hoje, por exemplo, Perfeito. tanto imobiliário quanto jurídico, né? Perfeito. Alguém para acompanhar todo esse processo. E eu como proprietário, acho que não foi justo. Tem como eu recorrer, eu posso, por exemplo, ir atrás da ESO e falar, gente, eu queria uma nova avaliação sobre esse local que eu vendi, na época que eu vendi, a gente consegue recorrer ao valor já pago? Consegue. O que acontece? Até o próprio decreto, ele diz que a aceitação do proprietário não dá a renúncia dele ao direito de recorrer judicialmente. Mas ele já recebeu. Ok. Realmente, quando você assina com a prefeitura, principalmente de forma administrativa, isso gera um título. Esse título, a prefeitura ela vai cadastrar no registro de imóveis e esse imóvel ele passa a ser desapropriado, então, agora da prefeitura, certo? Só que, né, verificado que realmente há vícios nessa negociação, ou que ela é muito desproporcional, ou que não foi justa, né? Justamente que é aquilo que a gente falou desde o começo, que é a justa indenização, né, que foi deixado de lado algumas nuances na avaliação, alguma coisa nesse sentido, a pessoa ela pode sim recorrer novamente, recorrer judicialmente. Mas quanto tempo? Né? Hoje a gente tem uma certa discussão aí quanto ao prazo prescricional dessa ação, mas está variando de 10 a 15 anos, que geralmente as ações voltadas ao uso capião. É o que a jurisprudência vem usando de prescrição para esse tipo de ação, né? Das ações de desapropriação. Mas se a pessoa realmente ela se sentiu lesada com aquele valor que ela recebeu, ou depois recebeu um auxílio jurídico, alguma coisa, e ela quer buscar, né, judicialmente, realmente ela pode. Tá? Então, acontecendo todo esse processo, vai ter a pessoa que vai comprar esse terreno. Quais são os riscos e os benefícios de comprar esse terreno? Então, o conselho que a gente sempre dá, né? Procure alguém de confiança que entenda, né? Como a gente mostrou, Itajaí está passando por uma revitalização. Então é muito interessante você estar acompanhado de corretor de confiança e de preferência credenciado, né? Porque a gente tem um cenário em Itajaí, sim, com certeza, que acontece de muita gente em conseguir fazer essas intermediações achando que é um profissional da área, né? E não é um profissional da área. Realmente estuda, né? Vai atrás de informações. Então, o conselho que a gente dá para não correr esse risco, procure alguém que possa acompanhar esse processo para você. Entenda que você está comprando o teu imóvel, né? Não, a gente não está comprando um carro, a gente não está comprando um lanche, né? A gente está falando de um valor alto. Dentro disso, aí o teu corretor de confiança, ele vai fazer essa busca, né? Tem algumas formas jurídicas de ir atrás, e o doutor Matheus já vai comentar, mas eu acho que o primeiro passo é ter alguém de confiança para isso, porque lembra que é o teu imóvel, né? Então, eu vou procurar alguém, como eu falei no início, alguém que entenda o que eu estou passando. Tem benefícios? Não sei, não diria benefícios assim, sabe? Eu diria, é melhor eu evitar esse processo. Então, eu procuraria alguém de confiança para me auxiliar nisso. Que daí, essa pessoa vai me dizer, esse imóvel pode acontecer a desapropriação, e daí é tua conta e risco, né? Um conselho, como corretor, evita esse transtorno, né? Porque a não ser que há uma questão de investimento eu ia falar, talvez a pessoa sabe que vai ser desapropriado, eu vou comprar e depois eu vendo para a prefeitura, exato, né? O vendedor está com pressa, acontece muito na cidade. Pode acontecer. O vendedor vai para viajar, vai embora do país, ou vai para voltar para sua terra natal, e eu tenho pressa, eu não quero esperar a prefeitura me notificar e passar por tudo isso. Daí show de bola. Mas informa isso, né? Informa para a pessoa que vai acompanhar. E daí o processo de como descobrir isso de forma judicial... Na verdade não é nem judicial, é uma forma basicamente administrativa. Primeiro, óbvio, né? Como você falou, buscar sempre um corretor de confiança, mas não só de confiança, né? Que seja realmente um corretor cadastrado, né? no Cresci. Peça sempre para ver
a carteirinha com a numeração do Cresci, porque isso é importante para você saber que você está lidando com um profissional qualificado, né? Depois disso, o teu corretor, inclusive, ele pode fazer essa análise para você, que é uma análise administrativa, basicamente de buscar juntamente à prefeitura uma certidão. Existe uma certidão de negativa de desapropriação. Quer dizer, não, esse imóvel não está sendo desapropriado, né? Como todas as outras preocupações que o corretor tem que ter, né, na hora de fazer vender um imóvel, né, um processo de compra e venda de um imóvel, né, de todo o levantamento de certidões, de matrícula atualizada, a matrícula atualizada com ônus e ações, para verificar se não existem ações judiciais que estejam averbadas em relação àquele imóvel. Tudo, né? Então existe todo esse procedimento numa compra e venda de um imóvel, né? Não é simplesmente você pegar porque realmente a compra e venda do imóvel é um negócio delicado. Existem várias nuances, existem processos judiciais por trás que podem influenciar nessa compra e nessa venda desse imóvel. Então, sempre verifique se o imóvel ele está legalizado, se ele não tem nenhum ônus, nenhuma ação, nenhuma verbação que vá te prejudicar no futuro. E principalmente essa questão, é um imóvel que eu quero investir ou é um imóvel que eu quero morar? Será que pode ser passível de uma possível desapropriação? Né? Então, consulte o corretor, peça sempre para ele tirar essa certidão negativa. Então, esse é o caminho correto, né, para você que vai comprar um imóvel, vai investir num imóvel. Então é isso, gente. Vamos deixar um conselho para esse pessoal que está passando por isso, né? Uhum. Eu acredito que os conselhos que a gente pode dar para quem já enfrentou, inclusive, ou está enfrentando ou vai enfrentar, procure um profissional, né? A gente se dispõe a isso. Nós trabalhamos com uma consultoria imobiliária. Então, qual que é o nosso trabalho? É tirar toda a dor de cabeça que você pode estar tendo. A gente vai entrar com todo o suporte jurídico, com todo o suporte, com essa análise, né, de mercado imobiliário, toda a experiência que a gente tem. Então, quando a gente entra para atender um cliente com essa consultoria imobiliária que a gente entrega, a gente vai atrás de toda a documentação que o Dr. Matheus já citou. A gente faz toda uma pesquisa de mercado, se o valor do imóvel está de acordo, quanto que você está pagando por esse metro quadrado. Então, o conselho que a gente pode dar para quem está passando por isso é: não passe isso sozinho, né? Procure alguém, procure um profissional credenciado, um profissional que entenda o que você está passando e que vá lutar por você, né? Entenda que você é o cliente desse profissional, né? Então, ele tem que lutar por você e não pela prefeitura ou pelo vendedor em si. Dentro disso, a gente deixa esses conselhos. Procure alguém que realmente vai tirar essa dor de cabeça, essa insônia que você pode estar tendo, né? O Dr. Matheus quer deixar algum conselho para esse pessoal? O conselho é justamente esse, né? Buscar sempre um profissional da sua confiança, né? Tanto um advogado quanto um corretor de imóveis da sua confiança, para que você não acabe, né, derruindo aí seu patrimônio, acabando caindo aí em alguns empecilhos, né? E aí, né, a gente pode, obviamente, tratar de vários assuntos que não foram pautados aqui, que são muitas coisas para ser esclarecidas, né? Não é somente num espaço curto período que a gente tem aqui. Mas todas essas dúvidas você pode tirar aí com um profissional da sua confiança. Como você vai receber esse valor, se é em dinheiro, se não é, se eu posso receber de outra forma, se eu posso receber parcelado, se tem uma negociação com a prefeitura, se não tem, né? Todas essas nuances elas podem ser esclarecidas para você. E o meu conselho fortíssimo, meu forte conselho para você é: procure um profissional de confiança, procure um corretor, um advogado de confiança, alguém que vai te dar esse auxílio tanto jurídico, tanto administrativo, quanto de reinvestimento desses valores que você vai acabar percebendo, para que você possa acabar não derruindo o seu patrimônio e ter um final aí dessa experiência de desapropriação, né, um final feliz, né, acabar tendo um final feliz. Então, basicamente, esse é o meu conselho.
Finalizando esse podcast, quero convidar você a seguir a gente no nosso Instagram, acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, que ele é totalmente personalizado, onde a gente tem o primeiro café, senta, escuta um pouquinho o que você está procurando, qual a sua necessidade dentro do mercado imobiliário, e temos toda uma equipe para te dar esse suporte. Eliezer? Como a Nath falou, né? Nosso trabalho ele é voltado a essa consultoria imobiliária, então eu tenho certeza que você não vai achar nada no mercado parecido. Então, se você tem dúvidas, vamos tomar um café, só para a gente explicar como que a gente trabalha. Você vai acompanhar algumas coisas na nossa rede social, né? Queremos agradecer quem assistiu até o final, agradecer ao Dr. Matheus aí, que disponibilizou esse tempo, né? O Dr. Matheus presta todo o suporte jurídico que a gente precisa, então vocês já viram que a gente está bem respaldado, né? Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando com vocês nesse podcast, agradecer pela confiança de sempre, né, no meu trabalho, e fico muito feliz, né, como já disse no começo, fico muito feliz pelo convite, pela experiência, né, uma experiência muito... No final acaba tendo essa conversa e a gente acaba também crescendo, agregando conhecimento e se torna uma experiência muito boa, muito gostosa. E fica aí meus parabéns para a ESO Imóveis, porque, né, sempre buscando aí o crescimento, o esclarecimento dos clientes. Meus parabéns a vocês, né? Eu desejo sempre, né? Trabalho com vocês, mas desejo sempre que vocês cresçam, que vocês realmente entrem pela contramão do usual, né? E sempre tentem aí buscar novos desafios e crescer no ramo imobiliário, trazendo sempre um crescimento aí para os seus clientes, né? E fico muito feliz e agradeço pelo convite. Muito obrigado. Aproveitando, se alguém quiser te encontrar, né? Deixando bem claro, o Matheus ele não é exclusivo nosso, né? Não. Então, se alguém quiser te encontrar, como que faz? É só me seguir lá nas redes sociais, me dar um toque lá, MTH2Santos, né, @MTH2Santos. Só dar um toque lá, mandar um direct, uma mensagem que a gente vai conversando e sanando aí eventuais dúvidas ou, né, tratando de novos assuntos, tá? É isso, gente. Finalizamos esse podcast. Se você tem alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo e com certeza nós vamos tirar elas. É isso aí, até a próxima.